Olá! Sejam todas bem-vindas a mais um Elas Podem Cast. E hoje estou com uma convidada muito especial. Eu quero que todas vocês deem as boas-vindas a Lohane Martins, do Inglês Sem Fronteiras. É isso mesmo, né? Não falei errado, não. Não. Tá certíssimo. Gente, muito obrigada. Me sinto honrada em estar aqui nesse podcast poderosíssimo. E espero que a gente possa agregar muita coisa aqui para as mulheres que estão nos assistindo. Ah, eu tenho certeza disso. Bom, Lohane, para que as mulheres, né, as nossas espectadoras te conheçam, quem está nos ouvindo, te conheçam, sabe um pouquinho da sua história, eu quero que você me conte um pouquinho, né, de você. O porquê, né, eu acabei de apresentar que você tem uma empresa chamada Inglês Sem Fronteiras, e como que começa a sua trajetória e até chegar, então, nesse novo cenário, né, que nós estamos falando hoje. Perfeito. Começou através de uma insatisfação barra sonhos, né? Eu sempre fui professora durante muitos anos e a gente gosta muito de ter um resultado com o nosso trabalho. E aqui no Brasil, os cursos tradicionais tendem a ficar com o aluno por muito tempo, do aluno sair sem resultado. E eu comecei a questionar isso e tentar ver outras possibilidades. Começou no inglês mesmo, professora de inglês. Como professora de inglês, professora mesmo de uma escola tradicional, não tinha E um era isso que negócio. você sonhava inicialmente para sua vida? Por exemplo, quando na sua infância, você sempre falava, quando eu crescer, eu vou ser professora de inglês. Total, não foi. Dizem que nós somos frutos de expectativas, né? Sim. Nos nossos pais. Então, eu fui alfabetizada em inglês dos 7 aos 11, eu morei em Londres. Ah, tem uma E meu pai explicação. sempre dizia pra mim, você precisa fazer algo com o seu inglês. E eu de Goiânia, eu falei, gente, vou fazer o quê? Relações internacionais em Goiânia? Comércio exterior? E eu sempre quis, na verdade, minha primeira opção era psicologia, pra ajudar as pessoas. E hoje eu sou muito feliz na minha profissão porque eu consigo ajudar outras pessoas de outra forma. Então, eu acabei não indo, não seguindo isso que eu sentia no meu coração. Ainda pretendo fazer, né, nessa área. Porque eu acredito que a psicologia tá ligada com o aprendizado, com a certeza. linguagem. Então, eu acabei fiz faculdade, mas eu sempre dizia na faculdade, eu tô fazendo, mas eu não quero ser professora. Porque eu entendia que, de algum modo, aquilo não ia suprir o que eu queria pra minha vida. Estar numa sala de aula e viver de um salário fixo ali de 3 mil reais. Gente, como é que eu vou ser mãe, comprar um carro que eu quero, a casa dos meus sonhos, com esse salário? Tá muito estranho. Aí eu comecei a buscar alternativas. Vou ser professora de faculdade, vou prestar um concurso. O salário teto, assim, para quem é concursado é 6, 7. E assim, com mestrado, com especialização, eu falei, não é isso. Só que nunca estava nos meus objetivos empreender. Porque eu nunca me achei capaz disso. Por diversos motivos. Acho que um deles, dos mais fortes, é que eu não fui ensinada a empreender. E a gente não aprende isso nem na faculdade. Você não tem. Então, eu tentava visualizar tudo, menos abrir a minha própria escola. Eu olhava pra coordenadora, pra diretora e falava, uau, nossa, eu tô longe. O que essas pessoas fazem pra estar ali? Entendi. E aí, eu fiz uma especialização fora, em Londres, durante 6 meses. Nada é flores, né, gente? Então, hoje vocês estão me vendo aqui. Mas eu tinha um dinheiro de chegar lá, então eu trabalhei de faxineira para pagar meus estudos e voltei. Quando eu voltei, eu resolvi aplicar tudo aquilo que eu queria, que eu sentia, que eu via que funcionava e nenhuma das escolas oferecia. Eu falei, ok, então eu vou começar sozinha. Se hoje você tem dúvida de alguma coisa, comece sozinho, comece você. Seja comprometido e você vai ver o resultado que gera. Gerou o resultado? Traga alguém, treine uma pessoa. É um efeito dominó. Que você vai passando por essa experiência. É uma duplicação, né? Você vai ali duplicando e você, assim, você primeiro, é interessante você contar a sua trajetória, porque mesmo quando você volta, então, você nasceu ali, né, durante a infância, você esteve em Londres, depois você retorna, só que você retorna já com um objetivo muito bem definido. Mesmo sabendo que você teria que fazer tarefas que muitas vezes até para outras pessoas do lado de fora não faria sentido nenhum você estar fazendo. Que é igual você falou que você se colocou num trabalho ali como faxineira, até mesmo para conseguir o recurso e voltar para executar o sonho que você tinha de continuar buscando, né, e oferecer um diferencial.
dentro daquilo que você acreditava. E, assim, alguma vez por algum motivo, você chegou a pensar em desistir, ou até mesmo pensar assim, nossa, mas será que vai ser possível? Hoje eu estou aqui trabalhando como faxineira, na época que você estava lá em Londres. Isso para você, ao tempo todo, era muito claro o seu objetivo, ou teve vezes em que você, como se diz, né, a gente dá aquela, será? Vai dar certo mesmo? Eu tô aqui falando que vai dar certo, mas vai mesmo? O objetivo, claro, eu sempre tive, mas é inevitável. A dor. A dor, a gente sente dor. O que é ela? É o crescimento. A dor, quando você vai pra academia, que rasga, que dói. É porque ele tá resetando, ele tá crescendo, tá abrindo espaço. Então, sempre hoje, na minha vida, assim, sempre que eu penso e, nossa, tá sofrido, tá ruim, o que eu passei e onde eu quero chegar. Porque pra mim não tinha plano B, literalmente não tinha plano B. Era eu ficar lá e ser uma pessoa ilegal e viver daquilo o resto da minha vida, ou era vir tentar algo novo. Eu aprendi, a gente aprende a blindar, né? Porque assim, eu desenvolvi algumas coisas. Por exemplo, hoje eu não gosto de frio. Porque eu acordava 6 horas da manhã, no Você escuro, tem uma memória, né? morrendo de frio. Eu casei, agora eu fiz um ano, vamos pro frio. Eu falei, não dou conta. Hoje melhorou, tô Uhum. ressignificando isso. Mas em Goiânia, quando eu sentia frio, eu queria chorar, ficava triste, porque eu lembrava. Então, hoje você ir num país frio pra turistar é maravilhoso. Mas você acordar às 6 horas da manhã pra lavar banheiro é doído. Então, a gente saber onde a gente quer chegar, você lembra que é um estado. Eu estou aqui, é um estado. Eu estou de passagem. Eu não vou permanecer aqui. Isso não te define, né? Isso não é o máximo onde você vai chegar, é apenas o trajeto que você precisa fazer e o caminho que você precisa trilhar. Exatamente. E aí você volta, então, vem pro Brasil e aí A gente acha que um certificado internacional, que o emprego, que aquilo vai mudar a nossa vida. você Mindset pensou, não. já passei por tudo, tipo, a fase mais difícil já foi, já lavei banheiro lá, então agora eu tenho, né? Consegui o certificado, voltei, agora eu vou arrasar no Brasil. Nada disso. Diploma, experiência nenhuma na vida vai melhorar a sua vida se você não tiver um mindset certo. A coisa Concordo. mais engraçada do mundo, Natália, eu voltei e falei assim, uau, vou trabalhar na escola dos meus sonhos. Tanto é que ela me chamou, já não fazia mais sentido. Mas e aí? Eu ia voltar pro mesmo sistema, estudar, trabalhar em uma das melhores escolas, recebendo... Sabe quantos que um professor recebe hoje a hora aula numa escola? As boas paga R$ 30 a hora aula. As Para um boas. professor formado. Os cursos tradicionais, 15, 18. Hoje, inclusive, saiu do salário teto, que não pode ser menos que R$ 15,65. Eu falei, uau. Só que essa valorização não parte de cima. Porque se os professores reconhecessem, não aceitariam. E aí, o que ia acontecer? Não ia ter professor para isso, teriam que mudar a condição. Então, essa posição que a gente sai do outro reconhecer e de eu mesma me reconhecer é muito importante. Então, voltando nesse mindset, né? Falei assim, ok. E aí eu vi que, ao ponto, não sei se isso aconteceu com quem tá me assistindo ou com você, Natália, deu adoecer. Eu voltava assim, eu fiz um curso de fora, fiz tudo o que eu fiz. Tô trabalhando, mas não é isso que eu quero. Mas é isso que acontece, né? Assim, quando você não está realizada naquilo que você está fazendo, de alguma forma você está matando algo que está latejando dentro do seu coração, você adoece, fisicamente falando. Então, muitas pessoas entram em depressão, outras desenvolvem transtornos alimentares, seja por uma compulsão de comer, ou seja, pela restrição de alimentos. De alguma forma, ela tenta criar uma fuga, uma válvula de escape em relação àquela insatisfação que ela está. E que muitas vezes, quando se vai buscar a causa desse transtorno, ela é diretamente ligada a uma frustração. Eu sei disso porque eu passei por isso. Olha aí. E a gente não se questiona, né? Me perguntaram hoje, Lohane, o que você faria? Se tudo hoje zerasse na sua vida, o que você faria? Porque está em nós, né? A gente não questiona, assim, o que eu quero fazer? O que eu vim pra fazer? O que eu sinto prazer em fazer? Porque hoje, eu tenho plena convicção que você pode fazer o que for, que você pode ser bem-sucedido na sua vida. Pode trabalhar com jardinagem, cria-se a melhor experiência para o seu cliente, seja o melhor. O que você pode fazer para ser o melhor, para oferecer um diferencial que ninguém oferece? É no seu coração? Porque muita gente hoje tem medo de vender, que eu tinha, porque eu sou professora, eu não sou vendedora.
Porque a gente só vende aquilo que a gente acredita. Então, hoje eu não vendo curso de inglês, eu vendo sonhos. Porque eu sei que muita gente hoje foram frustradas, sonham em falar inglês porque sonham em viajar e ter a melhor experiência. Assim como eu tive. E isso é, na verdade, uma coisa, é algo comum em relação a qualquer venda que você faz. Eu falo que todos nós sabemos vender. Até eu já falei isso aqui no podcast. Meu filho vende para mim. Vender é algo natural do ser humano. A gente já nasce vendendo. O meu filho, quando ele quer alguma coisa, quando ele pergunta se ele pode descer para brincar, quando ele quer um brinquedo, o tempo todo ele está vendendo para mim, porque ele está me convencendo sobre algo que ele quer. Ou seja, numa forma muito simples, mas ele está argumentando e tentando me convencer. E a venda nada mais é do que isso, a puro senso. Então, quando você ali está colocando, de certa forma, os seus argumentos e tentando convencer alguém de que aquilo é bom para ela, automaticamente você está fazendo um processo de venda. Só que a maioria das pessoas acham, tipo, é importante entender sobre técnica de vendas, é importante demais, mas ela esquece justamente do que você falou, que ela está lidando com um sonho. Quando eu vou comprar um carro, o vendedor, ele pode achar que eu estou ali, tá comprando mais um carro. Ou ele pode, de fato, pensar que aquilo para mim é uma realização pessoal, que é um sonho que eu estou conquistando e tratar aquilo como sonho. Se ele entender que a partir do momento em que ele não vende, por exemplo, você não vende um celular, você vende um sonho, porque você concorda que quando você vai comprar um telefone, muitas vezes você pensa assim, nossa, eu quero ter um iPhone. Isso é um sonho. Eu quero ter um carro tal. Isso é um sonho. Então, quando você quer ir no cabeleireiro, vamos para uma coisa muito simples. Eu quero ficar loira. Você está criando um sonho, você já mentalizou aquilo que você vai ficar loira, ou seja, todas as pessoas que de alguma forma estão envolvidas em processo de venda, elas estão de certa forma trabalhando com sonhos. Mas a maioria não entendem isso. É aonde a pessoa se perde e não consegue fazer um diferencial e não pensar um pouco fora da caixa. Então, o que você fez foi, eu tenho uma expectativa, mas será que é só eu que tenho? Igual você falou, você pegou uma dor sua, que era uma necessidade sua, dentro de um contexto de querer fazer diferente, de saber que ser uma professora de inglês tradicional não te traria o que você precisava, as conquistas que você precisa. Consequentemente, você começou a imaginar pessoas que também tenham a mesma dor que a sua. Verdade. E tem, viu? Mas eu digo, cada um tem o seu momento e às vezes tem gente que é feliz ali numa escola, numa sala de aula e tá tudo certo. Mas eu tô aqui pra falar pra aqueles que de alguma forma sentem que não é pra eles. Só que quando eu comecei, eu falei, ok, eu vou ir pra fazer dar certo primeiro, porque hoje professor pra viver de aulas particulares, que é o sair do CLT, que eu sempre trabalhei em CLT. Que aí vem o medo, né, o desconforto, porque até então você não tem um valor pré-definido. E isso aí já é um motivo de desconforto para nós, porque nós todos fomos, né, criados e inseridos na nossa cabeça de que ter um fixo era a melhor coisa do mundo. Então, ser CLT era a garantia de um futuro certo. E vem das coisas que as pessoas vão construindo, né, gente, né? Sim. Tipo assim, que tem que ter um fixo, que tem que ter uma garantia. Carteira assinada. Você tem que ter um emprego de carteira assinada. Carteira assinada. Era a coisa, né? Conseguir, né? Assinar uma carteira, uau. Exatamente. Só que a falsa estabilidade, né? Porque você pode ser mandado embora amanhã. Mas a férias eu ganho. Ok, mas é descontado todo mês. Você que é empreendedor, você desconta do seu salário todo mês pra você ter ali seu dinheiro juntado nas férias. E o tanto que isso acomoda o ser humano. Me fala hoje, as pessoas que são... Hoje a gente que empreende, a gente busca conhecimento, tá sempre saindo da zona de conforto. Isso é maravilhoso, porque eu sinto que em um ano eu evoluo. Uau! Olha o tanto. E aí, quando a gente tá naquele mesmo ciclo ali, a gente não sai do lugar. Não pensa realmente em buscar algo melhor, né? Mas aí você veio, por exemplo, você chegou a dar aula particular ou como que começou o seu projeto? Maravilhoso. Você sozinha ou você, como se diz, você teve uma rede de apoio? Como foi esse começo da sua empresa? Comecei da sala de casa com um computador dado de um amigo meu de Londres. Cheguei lá, comprei um tablet 100 libras. Não entendia nada de hardware de tablet. Falei assim, eu preciso de tablet porque eu vou assistir umas aulas no Zoom. Eu preciso de um computador, porque eu fiz de tudo aqui no Brasil pra ir.
E aí o tablet tinha uma configuração super antiga que não pegava o Zoom. E esse meu amigo com o novo falou: "Ai, toma o meu notebook." Voltei pro Brasil com esse notebook. E aí, de onde surgiu? Uma amiga minha de Londres falou: "Ai, você é professora de inglês, quanto você cobra pra me dar aula?" Eu falei: "Online? Será que isso dá certo?" Porque até então não tinha vivenciado. Tava isso um pouco na pandemia ali ainda. Eu fui durante a pandemia, teve o lockdown lá, inclusive. Fiquei lá, depois eu voltei. Eu falei: "Tá, a gente pode... Vamos tentar, então." Então, criei ali a melhor aula que eu pude. Aí, através dela, o meu marido, que sempre foi um incentivador, falou assim: "Lohane, por que você não entra pro digital?" E aí, nisso, eu tava fazendo um processo de desenvolvimento intelectual. A moça me fez a mesma pergunta: "Por que você não abre uma escola?" Eu falei: "Escola? Onde você vai? Eu tenho R$ 500 no bolso, trabalhando na sala de casa. Dinheiro pra abrir uma física." Ela: "Deixa eu te apresentar o online, o Instagram." Ela começou a me apresentar os perfis. Essa pessoa vende tal produto, vende X, ganha X, e não sei o que. Eu falei assim... Aí foi onde a minha ficha caiu. "Ah, então você quer dizer..." A gente fez um cálculo bem básico. Se eu cobrasse, assim, R$ 250 pelo meu curso e 50 pessoas cobrassem, tanto que daria uns 10, 15 mil reais. Eu falei: "Opa, eu consigo fazer isso." Porque a gente tem... Engraçado que a gente dá o nosso melhor, né? Se doa incansavelmente para as outras pessoas e pra gente não. A gente é o melhor funcionário de uma empresa. Se eu sou o melhor funcionário de uma empresa, significa que eu posso fazer o melhor por mim. Se eu tô trabalhando em função do sonho de outra pessoa, eu também posso fazer isso pra mim, pelo meu sonho. Sim. E aí, eu comecei com uma aluna, comecei a estudar sobre Instagram. Meu Instagram não mexia com isso, nunca falei em stories. Eu falei: "Meu Deus, o julgamento, a exposição." E através dela, de uma forma super orgânica, indo lá, gravando meu celular, dava: "Gente, vou ensinar vocês tal coisa." E ensinava. Aí postava a aula dela. E disso, eu fui de um aluno para 10, particular. De 10 fui para 20. O meu topo foi 33 alunos, que eu não aguentava mais. Eu falei assim: "Opa." Tudo no online. Tudo no online. Tudo só com divulgação orgânica. E eu tinha, na época... Porque você não precisa começar com um número alto de seguidores. Eu tinha uns 1.800 seguidores. E aí, foi onde lá eu comecei eu fui para um espaço físico. Aí, eu experimentei algo na minha profissão que eu não tinha experimentado, que é o reconhecimento profissional. Tanto como profissional mesmo e de remuneração. Aí, eu pensei: uau, tá dando certo, os alunos estão aprendendo, porque a gente faz de uma forma personalizada. Por isso que o nome é Sem Fronteiras, porque é só no online. Eu imaginei Sem Fronteiras por ser uma coisa que... Eu imaginava que poderia, por exemplo, como você falou, né? Londres e tal, e uma pessoa estando lá fora poderia fazer, não precisa necessariamente estar dentro, por exemplo, aqui da mesma localização geográfica que você. Então, vem o porquê do Inglês Sem Fronteiras? Vem também, tanto do online, mas a gente também atende pessoas de fora também. Entendi. Então, São Paulo, Brasília, Londres, Estados Unidos, Atlanta... Então, é Portugal, os dois. E hoje eu amo porque quem tá aqui no Brasil ou em Goiânia, eu sei que a vida do adulto é super corrida. Nossa. Então, você não precisa... Eu falo que é 1 hora, né? 20 minutos pra ir, 20 minutos pra voltar até o local, sendo que eu economizo 1 hora do meu dia, sento em qualquer lugar, internet estável, abro o meu computador e eu tenho uma aula. Ou seja, né, a sua aula no seu horário, no seu tempo, de acordo com a sua rotina. Exatamente. Eu amo quando os alunos viajam. "Teacher, eu tô viajando, mas tô fazendo a aula." E os professores também têm essa liberdade geográfica, né? E aí, você começou, então... você chegou no seu ápice, 33? 33. 33 alunos. Quando você teve a virada de chave de falar assim, é a hora de crescer, estruturar uma equipe? A gente que é mulher, a gente não delega, né? E é por isso que a gente quer abraçar o mundo. Por isso que a gente não cresce na vida. E a gente quer fazer tudo, porque eu sou a melhor pra fazer isso. E foi quando... Quando foi? Quando eu não tava vivendo. Trabalhava ali umas 13 horas por dia, todos os dias, de segunda a sexta. Não tinha um tempo pro meu marido, pra fazer as coisas que eu gostava. Falei assim: não é isso que eu quero. Aí foi onde eu cheguei à segunda reflexão. A primeira era: eu quero ser bem remunerada como professora e fazer com que meus alunos aprendam, ok. Mas agora já não tá legal mais, porque eu tô sendo bem remunerada, mas eu não tô vivendo. Não tá tendo qualidade de vida. Exatamente. Mas é um preço que você
precisou pagar primeiro, que é o do começo, né? Isso. Agora, são duas coisas importantes. Ter consciência do começo. Não tem como você já começar, claro, a não ser que você já tenha um bom capital ali à sua disposição, mesmo assim você ainda vai ter que fazer uma entrega muito intensa no início do seu Isso. negócio, né? Mas a maioria das pessoas tem um começo muito, muito difícil, como você colocou, sem muito dinheiro para investir. Então sobra o quê? Você mesma. Então você tem que começar e trabalhar de uma forma, como se diz, mais intensa por mais horas, só que você tem que saber o momento certo de quando fazer a virada de chave. Porque você concorda que se você não souber o momento certo da virada de chave, o momento certo de delegar, a sua empresa, ela tem um crescimento, Isso. só que quando você chega em determinado ponto, se você não, como se diz, não procura o seu próximo nível, a sua empresa começa então a ter uma baixa, Total. justamente por não entender de gestão. Isso. Em ambos sentidos. Igual você falou, se eu delegar cedo demais, não criar a maturidade. Ou então, eu amo hoje começar pelos processos do início, porque hoje eu entendo. Se eu precisar ser a minha recepcionista online, eu sou. Se eu precisar ir pro financeiro, eu faço. A gente Você entende ele, a entende essência todas do as negócio. partes da sua empresa, né? Você conhece todos os departamentos e sabe desempenhar todas as funções. Exatamente, exatamente. E a gente não, assim, hoje no digital, a gente não precisa desse dinheiro, desse capital para começar. Não. A gente conseguiu no Inglês Sem Fronteiras 60 alunos só do orgânico. Então, como que eu fazia? Que eu sempre indico para as pessoas que querem começar o negócio hoje. Tira uma foto com essa pessoa, marca essa pessoa, ela vai repostar. É mais X pessoas vendo. Então, se É eu uma tinha. audiência que não estaria te assistindo, né? Gera confiança, credibilidade, porque não é um tráfego de um lead frio. Ai, deixa eu provar o valor para essa pessoa. Não. É um amigo meu que tá fazendo inglês. Deixa eu perguntar para esse meu amigo se ele gostou, se é bom. Exatamente. É uma indicação muito quente, né? Então, e de uma forma que você trabalha sem necessariamente estar investindo e gastando uma grana, por exemplo, com tráfego pago, com um gestor de tráfego, que já é um nível necessário, mas dentro de um crescimento, né? De uma perspectiva. E aí, então, você tem então, a virada de chave de que chegou o momento em que você teria que, então, investir numa equipe. E a liderança, e pra gente liderar, que nunca liderou, como que vai fazer, como que vai explicar os processos. Se existem indagações, significa que eu preciso aprender algo. E algo que me ajudou muito a seguir eu vou estar comprometida 100% com isso. Então, se eu não sei agora, eu vou procurar saber, eu vou dar o meu melhor e o processo vai me fazer uma pessoa mais experiente. Porque a gente tem essa coisa de... Não existe começar com tudo pronto, gente. Alguma coisa vai... Não tem... E aí, fica no vitimismo e nesse loop. Ai, ninguém... Hoje eu fui falando com a minha mãe no telefone, eu falei, deixa eu te falar, ninguém vai te resgatar de onde você tá. Você cria asas de alguma forma e vai com o que você tem. Exatamente. E aí, eu lembro que antes de contratar um professor, eu contratei um para gestão financeira. Um amigo meu, ele é contador, mas ele reúne comigo uma vez por mês para separar as contas variáveis, fixas que você tem, essa administração financeira. Que é importantíssimo, né? Que se você tem que investir em algum conhecimento ou em alguma mão de obra inicialmente, né, esse ponto é o primordial. E eu não sei vocês, mulheres, mas pra mim é uma dificuldade imensa. Essa gestão financeira. Falei, esse vai ser o primeiro calcanhar de Aquiles que eu vou tratar. Entender que o CNPJ não é uma filial do seu CPF, né? Eu sempre falo sobre isso, assim, que a maioria dos empreendedores, eles acham que CNPJ é uma filial do seu CPF. Se fosse, você não precisaria de um CNPJ, você teria um CPF 2, né? Já que é para misturar. São duas pessoas. São duas pessoas completamente diferentes. Então, você tem que entender. O CNPJ é a certidão de nascimento daquela pessoa. Ou seja, são coisas distintas. Então, você não pode misturar, por exemplo, o seu ganho pessoal com o ganho da empresa. Você tem que entender o que é capital de giro. Você tem que separar o que você vai investir.
Você tem que separar o que é do custo da empresa mesmo e o que é realmente, digamos assim, o seu prolabore. Que é a maioria das pessoas confundem tudo. E aí, como que é o seu ganho dentro da sua empresa? A maioria das mulheres responde: não, é assim, eu trabalho, o dinheiro vai entrando e conforme precisa eu vou pegando. Para bancar as minhas despesas e é assim. Que lucro, totalmente desorganizado. Que lucro é diferente de faturamento. Completamente que diferente. Existe um ponto de equilíbrio na sua empresa. Por exemplo, quantos clientes eu tenho que atender para pelo menos para a empresa se bancar. Pelo menos pagar o custo operacional da empresa, né? Então, assim, são números e é uma coisa que eu sempre falo: você não necessariamente precisa ter uma pessoa para fazer isso. Se você tiver dinheiro para isso, ok. Mas se não tiver, gente, o Google tá aí. Isso. Vai no YouTube, assiste, tem um monte de tutorial. Se você, um pouco da pessoa, por exemplo, a pessoa que te segue e vê a sua vivência enquanto empreendedora, você todos os dias ali tá passando dicas de como fazer gestão. E é mesmo. E de uma forma gratuita. Então, assim, não necessariamente você precisa ter dinheiro para contratar alguém para colocar nessa função. Não, procure conhecimento, tem vários livros, tem até podcasts sobre isso. Então, procure realmente ter conhecimento e buscar conhecer um pouco mais sobre gestão e entender como funciona uma empresa, porque não adianta, você tem um sonho. Aí você monta a empresa, aí ficou tudo lindo, né? Você acertou no produto, acertou, a empresa tá numa crescente, tinha tudo para dar certo. Você já viu aquele negócio que sempre a pessoa fala assim, você olha e fala assim: nossa, mas fulano tinha tudo para dar certo. O negócio dele começou tão bem e ninguém entende por que ele fechou. Gestão. Por não entender de gestão. Fiz um treinamento esse final de semana, eu vou ter que comentar, porque o que você falou aqui, Natália, a pessoa falava assim: quando alguém te fala que você tem potencial, não fique feliz. Significa que você deveria estar em outro degrau, mas você não tá, porque você não tá fazendo o que é preciso. E é o que você falou, hoje em dia a gente tem muito conhecimento à nossa disposição em diversos tipos de canais. Tem como a gente buscar por referência. Tem mulheres hoje que falam de gestão financeira. Que, gente, eu já vi pessoas dando planilha. Ó, clica aqui, baixa a planilha. Sim. Coloca seus gastos lá, ele faz sozinho pra você. Tudo. Exatamente. Ferramentas gratuitas, né? Assim, que você pode implantar dentro da sua empresa e ter ali um mínimo de organização. Entre a entrada, entre a saída, entre os gastos, os custos fixos, os custos variáveis. Ou seja, ferramentas e elementos que vão ser muito úteis na hora de você gerir a sua empresa. Não importa se você é uma manicure, que tá ali, ó, que atende 10 clientes por semana, tá no começo, mas tem um livro caixa, que seja um livro caixa, pelo menos, para anotar. Anota quanto você ganha, anota quanto custa o seu produto, anota depois quanto que é a sua saída. Tem gente que não sabe nem fazer, é igual você falou, confunde faturamento com lucro. Então, não sabe, por exemplo, a diferença de quanto custa, por exemplo, cada unha que a manicure faz. Qual que é o custo dela por cada unha? Isso. Ela já parou para fazer uma média, Materiais, por exemplo? ferramentas, o tempo. Exatamente. Tudo isso tem que entrar no cálculo para que você entenda, até mesmo na hora de precificar o seu produto. Porque tem gente que precifica errado, acha que a conta é muito simples. Não, eu comprei por 1, vou vender por 2. Isso! É o famoso do 100%. Ganhei 100% isso de lucro, exato. Ganhei 100%, mas não entende nada. Tá, mas você já viu se isso cobre? Por exemplo, você já colocou o seu tempo, você já fez a estimativa do custo do produto efetivamente, em relação não só ao custo da mercadoria, mas em relação aos funcionários, se você tem funcionário, ao seu custo de energia, ao seu custo de água, ao telefone. É isso, se você paga uma social media, tem que estar lá. Tudo isso tem que entrar no cálculo na hora de você precificar o seu produto, senão você acha que está tendo lucro, mas na verdade você está tendo prejuízo. Aí fica aquela coisa, né? Entra tanto dinheiro, mas eu não vejo não sei para onde vai o dinheiro, né? Exatamente. E aí a pessoa acaba que depois se frustra, a empresa fecha, e aí ela... Então, o que aconteceu? O mercado. Muito difícil empreender no Brasil. É verdade. É sempre assim. Eu não sei se é um medo, porque eu identifico um pouco de medo de perguntar. Parece que... Engraçado. Foi muito boa a minha vivência em Londres, porque lá, gente, a pessoa com doutorado, com, assim, uma expertise, não tem vergonha de te perguntar qual que seria a melhor cor, porque eu não entendo para essa mesa.
E aí eu encontrei muito disso, né? Porque parece que a mulher tem que saber de tudo, ou então pra quem eu pergunto, esse constrangimento de não saber. E tá tudo bem não saber, a gente põe, Tá né? tudo bem não saber. A gente se põe nesse nível do suposto saber, que vem da psicologia, desce desse nível de suposto saber, que você vai aprender muito mais. Mas isso vem um pouco do social, né? Das pessoas. Exato. Você tem que saber de tudo, e quanto mais acesso à informação. E até mesmo da nossa infância mesmo, né? Assim, você pode ver que toda criança, ela passa por aquela fase do... Mamãe, o que é isso? Mamãe, o que é aquilo? Mamãe, mas e isso? É. E muitas vezes, o que que o pai e a mãe fazem? Ai, menino, nossa, mas você fica perguntando tudo. Toda hora você fica me perguntando isso. E aí, às vezes, tem um comportamento agressivo com uma criança ali numa fase de curiosidade. E depois ela leva aquilo para a vida de uma forma até mesmo sem saber. Então, muitas vezes ela se torna um adulto, né? Tímido, até mesmo que tem medo de perguntar, justamente porque tem um trauma da resposta. É. Então, são coisas para você ver que parece que não tem nada a ver, mas que futuramente vai prejudicar ele nos relacionamentos, na relação mesmo entre pessoas ali. Como você falou, não tem problema você não saber, por que que você não pergunta? Né? Então, assim, hoje em dia, a gente mesmo que está no Instagram, eu fico, assim, impressionada qual a dificuldade, muitas vezes, assim, de pessoas que estão ali, que você sabe que precisam de ajuda, mas ela não tem a coragem de interagir numa caixinha de pergunta ou de te mandar um direct perguntando alguma coisa. Seja por vaidade, por ego, ou seja simplesmente pelo medo de perguntar. É. Ela prefere o desconhecimento do que mandar um direct e falar assim, Lohane, então, como que é isso, isso? Me fala aqui sobre isso, isso e isso. Me fala um pouquinho, você pode me ajudar? Muitas vezes não tem esse comportamento. Total. E tá tudo bem, tá, gente, não saber. Depois que eu tinha muita essa dificuldade no início. Por falta de conhecimento e ignorância. Eu vi dessa coisa do erro, né? Dos meus pais cobrarem alta performance, cobrarem notas boas, cobrarem isso. Entra mudo, sai calado, seja comportada, seja aquilo. Indagar, perguntar por quê, nunca é como é e pronto, né? E hoje eu amo, porque mesmo vamos supor que hoje você já saiba a melhor técnica para fazer uma unha. Se você perguntar a outra profissional como ela faz, às vezes um detalhe ali pode mudar tudo. Um detalhe. E é exatamente isso, né? O sucesso, tanto que se fala que o sucesso está nos detalhes. Não é você inventar a roda. Ninguém tá pedindo para você inventar a roda. Você não precisa criar algo mirabolante, mas se preocupe nos detalhes. Você mesmo falou aqui agora há pouco, você pode ser um jardineiro. Mas se você fizer o seu melhor, procurar fazer aquilo como ninguém faz, buscar ter um diferencial dentro da sua profissão, você pode ter certeza que você vai ser o jardineiro mais procurado e mais famoso de Goiânia. E tem gente para atender. E vai ter, tem muita gente que te segue, que precisa do que você fala. Vai até chegar ao ponto de, quem sabe, não conseguir atender e montar uma empresa, né, de jardinagem e ter aí uma série de pessoas, como se diz, prestando serviço ali junto com ele. Porque os melhores negócios, as maiores empresas, elas surgem exatamente disso. Então, você pode ver, sempre é uma pessoa que se dispôs a fazer algo de uma forma diferente que as outras pessoas que não se fazia. E que isso ela vai criando uma duplicação, que é exatamente o que você está fazendo hoje no Inglês Sem Fronteiras. O que você está é duplicando algo que você procurou de fazer de uma forma completamente diferente, porque você criou um método, não é isso? Criamos. A gente juntou ali o método da personalização, que é meio que o dos poliglotas. Eu sempre gosto de explicar, porque o que acontece? As pessoas venderam um curso de inglês errado. Vem que esse é o método tal, é o melhor para aprender inglês. Gente, não é assim. O melhor approach, que é a abordagem, é a que o meu cliente aprende, é o que ele precisa naquele momento. É como ele aprende o que ele precisa. Vou te dar um exemplo. Sim. Adultos iniciantes que querem falar inglês. Vai lá, imersão, vamos fazer imersão, 100% inglês, porque você vivencia a língua, você aprende através de mímica e não sei o quê. Gente, aí eu te pergunto hoje, o adulto, hoje, ele tem perguntas, ele quer saber como funciona para fazer, como é que funciona, onde é que fica melhor essa xícara, aqui ou aqui, por que tem que ser toda preta? Minha logo vai no meio, vai em cima, mas por que você me recomenda isso? Como é o desconhecido, você vai fazer perguntas.
E aí você me coloca um adulto que não pode fazer pergunta, não pode entender como funciona aquilo para ele usar. Como que eu vou usar uma coisa que eu não entendo como funciona? E aí é onde cria o adulto que é frustrado. Em inglês não é pra mim, esse negócio é horrível. Só que o que se fala é imersão é maravilhoso, porque você vê. Aí o que a pessoa acha? O errado sou eu. Exato. O problema sou eu. E aí meu coração aperta porque a gente recebe clientes perguntando qual é o método. Não é essa pergunta que eles têm que fazer. Porque eu vou ali, eu posso vender um método lindamente pra você. Mas é o que você precisa e como que você aprende, é o que você tá buscando. Deixa eu ver. Tanto é que todo mundo que vai se matricular, eu faço uma entrevista. Vamos fazer uma cola online. Eu quero saber se você já fez inglês. Entender e fazer um atendimento mais personalizado, né? Mais humanizado e individualizado. É isso que vocês fazem? É isso. Não entende, porque eu, na minha opinião, leiga, né? Assim, eu já tentei, inclusive, fazer inglês. E eu desisti justamente por não me adequar e não me adaptar ao método que era colocado nas escolas tradicionais. Escolas de inglês tradicionais que tem aqui em Goiânia. Então, eu cheguei, por exemplo, primeiro, eu chegava lá, eles me colocavam com, por exemplo, com um monte de menino de 11, 10, 12, 13, que já tinham um contato muito maior com a língua estrangeira do que eu. Você concorda? Então, meu nível de dificuldade e minha curva de aprendizado era completamente diferente daquelas crianças que estavam ali. Sem falar o constrangimento. Que, meu Deus, o que a tia estava fazendo no meio do curso de inglês? Nossa, olha isso! Então, eu chegava lá e eu falava, meu Deus. Aí eu chegava, tá, tudo bem, sentava. Só que até o nível de, como eu disse, por conta até mesmo das escolas hoje, eu vim de uma formação em escola pública. Então, assim, como eu sempre falo isso, a professora de inglês, eu a via, assim, 2 vezes, 3 vezes no ano, porque mais faltava. Era o verbo to be. Exatamente, era só isso que caía na prova, então, e a gente mesmo, como se diz, dava um jeito de aprender ou de como se diz, de dar o jeito ali de entender o que é que estava sendo falado, mas na escola pública não se tinha como se diz, uma preocupação mesmo em se inserir uma língua estrangeira. Então, você podia escolher entre inglês e espanhol, mas todos os dois era, como se diz, muito, muito meia boca. Muito meia boca. Eu não sei se por conta da mão de obra que era extremamente escassa, porque eu acredito que não tinham muitos profissionais também, e o salário que com certeza não deveria ser nada, zero atrativo, né? Então, eu acho que era uma rotatividade tão louca que mais faltava o professor do que tinha um professor. Aí você imagina nesse cenário, vou para um cursinho, sentar com um bando de crianças que já tiveram uma formação um pouco mais robusta em escolas particulares para fazer inglês no mesmo nível que eu. Você acha que deu certo? Não, péssima experiência. Te travou, você quer buscar um outro nem tão cedo. Péssima experiência. Então, assim, eu até tentei persistir, mas quando a professora explicava, eu via que eles entendiam com muito mais facilidade, aprendiam com mais rapidez ali, tinham mais facilidade de aprender o que estava sendo colocado. Consequentemente, eu, como se dizia, me retraindo, no sentido de, ai meu Deus, né? Não é possível uma criança de 11 anos estar aprendendo e eu não. Mas era bem isso mesmo. Olha aí. E com o passar do tempo, o que aconteceu? Abandonei, realmente abandonei a escola. E hoje, se você falasse, não, você quer tentar de novo? Nesse formato, eu jamais tentaria, porque eu sei que não vai dar certo. Então, eu acredito que o que você faz é entender, por exemplo, se você tem um aluno que já tem um contato, que na escola dele, o inglês é colocado, não sei, 4, igual na escola da minha filha, 4 vezes por semana tá lá. Então, já é um número maior do que eu, que sei lá, quantos anos atrás que tive um contato muito superficial com a língua estrangeira. E até a idade também delimita como que a gente vai fazer. Por exemplo, os adolescentes crianças é assim, eles pegam tudo muito rápido. Uma facilidade louca, né? Porque imersão hoje funciona para criança e muito bem. Hoje você colocar o seu filho numa escola que só fala inglês, por que funciona? A língua materna dele ainda não está sendo formada. Então, é meio que fosse uma conexão direta, não tem um filtro. O adulto, ele tem um filtro da materna. Então, ele quer fazer conexão o tempo todo. Tem sempre. E a criança não, por isso que tem essa facilidade, ela é mais desapegada. Então, essa separação de nível, de idade, de objetivo, ela é muito importante. E também,
você falar como você é. A Natália vai falar como a Natália, a Lohane como a Lohane. Quando a gente viaja para o exterior, você não tem contato só com o inglês, porque aqui nas escolas é assim. A gente vem de um inglês britânico, a gente vem de um inglês Sim, americano. ouvi falar muito nisso. E aí, quando você viaja para fora, você vê o quê? Espanhol falando inglês, francês falando inglês, italiano falando inglês, tudo com sotaque diferente. Então, assim, meu Deus, aí você fica louquinho. Então, não é. Se vocês têm uma ideia, de 100% da população fala inglês, só 4 são nativos. Ou seja, eu tenho 96% da população do mundo que vai ter sotaque. E aí a gente tende a excluir a nossa identidade quando a gente fala inglês. Porque eu quero falar como fulano, como ciclano. Não. Você tem que falar como você. A sua personalidade vai ser transferida para essa segunda língua. E eu sempre pergunto, você já viu um gringo falando português? Como que é um gringo falando português? Ele tem sotaque, ele fala enroladinho, mas a gente entende? Ele é fluente? É. Então, eu tô aqui agora, a gente tem a nossa escola, mas assim, ano que vem eu vou vir para bater de frente mesmo. Porque hoje eu tive, com os atendimentos que a gente tem, de alunos falou, Rani, eu fiz 3 anos e não aprendi. A gente já teve casos que eu trabalho com turma reduzida, eu coloco 5 pessoas em uma turma só. Teve um caso de uma aluna, teve muita dificuldade. A gente ficou observando um mês, transferir ela para aula particular. Eu falei, não, vamos para particular, para você sanar essa trava, esse medo. Depois, lá na frente, se você tiver mais tranquilidade, você volta. É o legado que a nossa empresa deixa, né? Exatamente, mas dentro, por exemplo, de uma estimativa, ali, por exemplo, a pessoa, suponhamos que alguém se matricule, ou eu não sei se é uma inscrição, que você falou que tem uma entrevista, né, prévia primeiro, dentro de é uma espécie de um processo de seleção, Isso. né, ali para você entender as particularidades, até mesmo a intenção, né, daquele, como se diz, daquele aluno. Porque tem aluno que quer, por exemplo, eu posso chegar lá e falar, Lohane, então eu quero aprender inglês porque eu quero viajar e eu quero chegar lá e saber pedir uma comida, saber comprar um remédio, enfim. Eu quero realmente só para fazer uma conversação, para interagir. E tem outros que já, como se diz, já é um nível mais avançado. Mas dentro de um nível básico, uma pessoa que, tipo, sabe zero, existe uma perspectiva, por exemplo, dentro do seu método, quanto tempo, em média, essa pessoa leva até, digamos, ela chegar em um nível razoável dentro do inglês? Razoável. A gente tá agora com cases que me assustam, tá? Eu e a minha equipe. Hoje eu tenho uma equipe com 5 professores, por isso que eu faço essa entrevista. Porque cada professor atende um perfil de aluno diferente. Eu acho isso maravilhoso. Em 7, 8 meses você já consegue, porque eu faço uma experiência de jantar bilíngue em Goiânia, né? Com um garçom falando inglês. Então, essas turminhas. Ah, que legal. Não, pera aí um pouquinho. Me conta um pouco sobre isso. Então, com Jantar a gente bilíngue? faz o jantar bilíngue. É o marco na vida do aluno. É porque assim. Que legal! A gente vai transicionando. Então, meu aluno que é iniciante, eu falo mais português. Depois do segundo mês, eu falo mais algumas palavrinhas para ele ter nessa segurança. No 6º pro 7º mês, a gente já começa a transicionar mais inglês do que português. Se tiver dúvida, a gente põe cartas na manga para perguntar, por exemplo, como que eu falo tal coisa em inglês? How do I say copo, xícara in English? A gente vai tentando introduzir mais inglês. E aí, eu falei, ok, agora está na hora. É igual o momento de virar a chave para gestão da empresa, para delegar. Esse é o momento. Então, a gente tem toda uma construção, tanto no mindset dos nossos alunos, a gente aprende o que demanda hoje. Não é o tanto de conhecimento que eu tenho, ele é importante. Mas hoje eu vejo no inglês como mindset. Se eu consigo, eu posso. Tá difícil agora, mas eu vou conseguir. Dimensão afetiva. Eu me sinto confortável, eu entendo que o arriscar faz parte, que o erro faz parte, tá tudo bem se eu errar. Aí eu falo que é como se uma porta se abrisse, aí eu tô pronta para colocar ali palavras e frases e sentenças para esse aluno falar. E aí a gente pensando o que eu posso proporcionar de inovação, o que não tem. Então, a gente criou-se esse jantar bilíngue. A gente achou um lugar em Goiânia, inclusive eu tô perplexa. A gente tem vários restaurantes aqui que são referências, que não tem garçom que fala inglês. Encontrei um que tem. E a gente leva toda a turma. Os 5 professores do Inglês Sem Fronteiras, o garçom, onde a gente fica ali, começa às 7h30 até 11h30 da noite falando só inglês. E elas percebem que consegue falar. Nossa, é uma experiência incrível, né? Porque é um aprendizado na prática, ao mesmo tempo que você está gerando uma
uma memória, né? Algo, um aprender de uma forma completamente diferente. Nossa, adorei. E a gente Sensacional. aproveita para dar o certificado, porque as pessoas também perguntam: dá certificado, gente? Essa coisa certificada, a não sei que seja de Cambridge, o TOEFL, o americano ali, um Uhum. certificado carimbado do exterior mesmo, do outro não precisa ter. Que há muitos anos atrás tinha, fiz X horas de curso em tal lugar. Uhum. E aí chegava na empresa, a pessoa não falava inglês. Então, hoje em dia, se você quer para um diferencial na sua empresa, ou você vai chegar falando mesmo, falar I can speak English, eu consigo falar inglês, ou você vai chegar com uma certificação internacional. É ilusão, mas lá eu dou. Mas o que fica mais enraizado nelas é a experiência. É assim, Não, eu consegui ficar 3 horas falando só inglês. sensacional. Não, maravilhoso. E é uma experiência como se ela estivesse lá fora, né? Tipo, numa situação em que ela esteja lá fora, tá? Você tá num restaurante aí, como que você vai fazer? É importante isso que a gente identificou, porque geralmente a gente sempre tá acostumado a falar com as mesmas pessoas em inglês. Uhum. Quando chega um desconhecido, a gente retrai. Imagina com um estrangeiro. Aí o que eu penso? Estou preparando meus alunos para o mundo. Uhum. Estão conversando na turma, é legal, mas e se chegar alguém de fora, elas vão falar como é que vai ser. E aí, olha que louco. Imagina, eles fazem inglês 1 ano, estão falando bem, vai pra fora. Aí eles pensam 2, 3 vezes na hora de falar, ou não entende muito bem, porque tá nervoso. Aí o que eles pensam? Nossa, joguei no lixo. Não, às vezes é só uma força emocional, uma experiência que eu preciso passar ali pra construir isso em mim. Exato. E aí tem um tempo, então, médio, que você falou que seria, então, de 6 meses, mais ou menos. 7 meses. 7 meses ela sairia falando, como se diz, já dá pra ir pro exterior sem Já passar sai. sede, fome? Super, super. Ainda mais com o Não sabe onde é o personalizado. banheiro? É, a gente começou isso criando. A gente tem a nossa estrutura, porque eu não começo como os livros começam. Uhum. O adulto hoje, ele aprende só o que é relevante para ele. Então, a gente parte desse princípio. Então, eu pergunto, Natália, como é que é a sua rotina? Eu quero saber onde é que a gente vai encaixar o inglês. Se eu fosse perguntar uma pergunta no seu podcast, Elas Podem Cast, o que você perguntaria? E aí, você vai fazer essa pergunta, a gente vai aprender, mas no nosso inconsciente, no dia seguinte, quando você estiver vivenciando, a conexão ela é muito mais provável de ter, de linkar, assim, nossa, eu vi isso, nossa. E esse método que você desenvolveu foi baseado na sua própria, tipo, no seu aprendizado ali nas dificuldades, ou você agrega isso a um conjunto mesmo de fatores? Você pegou aquilo que era praticado no Brasil, um pouco do que se pratica lá fora e um pouco da sua experiência pessoal? Foi os dois. Eu não falei, né? Eu morei dos 7 aos 11 em Londres, certo? Na infância. Na infância, então eu fui alfabetizada em inglês. Uhum. Voltei com 11 anos para estudar em escola pública, só que eu falava português enrolado. Eu não falava português direito. Ah, Aí o que aconteceu? Eu sofri entendi. bullying. Aí o que aconteceu? Fiquei dos 11. Porque você desenvolveu tanto uma língua e a outra que seria, né? E aí eu travei no inglês. E eu sei o que é um aluno falar pra mim assim, eu tô travado, eu me sinto travado. E aí dos 11 aos 17, eu não queria falar inglês. Ai, fala inglês, mas travei. E aí o que me libertou foi o conhecimento da linguística nos estudos, na formação que eu tenho. De alguma forma, aquela situação que você viveu colocou de uma experiência ruim de que você saber inglês era ruim. Então, porque como você sofreu bullying, você teve, então, um reflexo de travar aquilo e então você não mais falava inglês. Não. E meu pai Não é muito sentia visionário. confortável nisso, né? Não sentia. E aí, depois disso, eu ainda fui para um outro ambiente de escola, onde era cobrado assim, assim, assim. Por isso que eu falo que a minha experiência fora foi libertador, assim. Depois que eu juntei um pouco da linguística, do regionalismo, que a gente tem formas de falar em todos os lugares que a gente passa do mundo. Aqui em Uhum. Goiânia, mas se eu for pro sul já é diferente. São Paulo já muda um pouco o sotaque. Quando eu fui, eu vi que não era assim, pera, as pessoas não precisam saber disso. Porque eu passei por isso, essa autocobrança do Uhum. tem que ser assim, assado. E é tão engraçado, é muito bonito, né? A gente ver, assim, entender o porquê, né? Das coisas, por que a gente passa por determinadas situações. Então, você teve que passar exatamente por isso, por esse processo durante, né, a sua adolescência, em relação ao bullying que você sofreu, justamente para que você entendesse hoje o que é um aluno chegar para você e falar assim, Lohane, eu tô travado. Eu não consigo.
Isso. Não sai. Então, e muitas vezes a gente se pergunta sobre o processo, sabe? Assim, se você, por que que você, a gente questiona Deus, né? Por que que você tá passando por aquilo? Só que você não entende que existe, né, um motivo, né, algo muito maior lá na frente, que hoje você é fruto de tudo isso que você passou. Seja naquela fase em que, seja quando na infância, você morou fora, posteriormente numa situação em que você foi trabalhar, né, de uma forma, num emprego que exigia muito fisicamente, o frio que você passou, os traumas que você teve na adolescência com o bullying, e até para chegar a esse momento de você desenvolver um método no qual você pegou tudo isso que a gente chama, né, de faculdade realmente da vida e colocou em prática, que dificilmente, eu creio, ou até vou ousar dizer, que eu acho que não seria possível se você não tivesse passado por nada do que você passou e fosse diretamente para a faculdade fazer inglês e saísse de lá, dificilmente você teria a visão que você tem hoje em relação ao aprendizado, em relação ao método que você criou. Dificilmente ele seria tão otimizado, porque a gente percebe que ele é tem muita característica da Lohane, né? Tem muito a característica da sua história mesmo, né? De superação, da sua construção pessoal. E é verdade, a gente fica guardando muito pra si, né? Mas hoje eu falo pra todo mundo que tem dúvida de alguma coisa, é algo que você passou na sua vida vai acabar influenciando no seu trabalho, você vai querer passar esse ensinamento pra alguém. A gente tá aqui é pra ajudar, a gente é um ser social. Eu não faço nada sozinha. Não faço. A gente tem o poder de Exato. impactar as pessoas. E aí, quando você encontra... Porque, pra mim, fez uma reviravolta quando eu encontrei o propósito. A vida propósito na minha vida é muito forte. Porque senão a gente só vive... E hoje eu entendo que todos os dias da minha vida são importantes. A segunda-feira, a terça... Todo dia eu me visto, eu acordo pra falar assim, uau, esse dia vai ser incrível. Porque vou estar fazendo alguma coisa, impactando a vida de alguém, fazendo uma coisa que eu gosto. E hoje a gente atende esse público. E depois desse processo todo, eu fui entender isso tudo que você falou pra mim, eu fui entender depois. Eu falei assim, então é por isso que eu trabalho com o público travado. Eu amo trabalhar com o público travado. Fala, vem cá, deixa eu te acolher, deixa eu te abraçar. Eu sei como é isso. Você vai passar por essa vivência. Então é com muito amor que a gente criou esse processo. E hoje eu tenho plena convicção, igual você falou, se não tivesse passado por isso. E tudo que a gente passa hoje na nossa vida, a gente escolhe, né? Ficar na Sim. dor ou gerar um aprendizado para que eu possa passar para as outras pessoas. Exatamente. E é como você falou, né? A dor que gera o crescimento. Não tem como, né? Crescer dói. Então, assim, uma criança mesmo quando ela nasce, à medida em que ela já começa, desde o nascimento, ela já tem ali a fase de cólicas, as situações em que ela tem que se adaptar, ou seja, as dores que ela tem que sentir para que haja um crescimento, porque ela já não está mais dentro do ventre da mãe. Então, posteriormente, ela começa a aprender a andar, ela vai cair, ela vai se machucar, ela vai ter ferida, ela vai ter machucado. E só que quando ela cai, muitas vezes tem, né? A gente tem ali durante a infância, ela tem a mãe ou tem o pai que vem, coloca um curativo, dá um beijinho, assopra e fala que vai ficar tudo bem. E quando isso acontece na nossa vida adulta, quando a gente machuca, quando a gente cai, quando a gente vai, por exemplo, empreender e algo dá errado e você fracassa, você já não tem mais. Esse adulto não vai ter ninguém para colocar um curativo, não vai ter ninguém para dar um beijinho, para assoprar e para dizer que vai ficar tudo bem. Você sabe quem que é essa pessoa? Você mesmo. Então a gente tem que passar por uma evolução, que do mesmo jeito quando você é um bebê, que você depende para ser alimentado. Posteriormente você aprende a se alimentar sozinha. Então na vida a gente tem que também aprender a se curar sozinha. Ou nós seremos crianças, né, ou bebês para o resto da vida, falando de um ponto de vista emocional. Verdade, o ponto de vista emocional. Gente, que construtivo tudo isso que você falou. Acho que eu não saberia colocar dessas palavras. Gente, adoro ver a Natália falando. Acho que tem tanto Que a bom! aprender. Mas a sua história é muito bonito de ver essa construção. E hoje no meu Instagram eu coloquei algo no meu store que muitas vezes assim eu coloquei um exemplo muito simples, né? Eu dei um exemplo que se eu digo para você, Lohane, seu sonho está no topo da montanha. E eu falo para você, você tem que escalar a montanha, mas o seu sonho tá lá no topo da montanha. Você tem a plena convicção de que o seu sonho está no topo da montanha.
você começa então a sua escalada. Chega uma pessoa e vira para você e fala assim: Lohane, mas por que você está escalando essa montanha aí? Tem uma outra ali que é bem mais fácil, mais baixa. Você corre o risco de cair. Essa montanha é muito alta. Você pode cair, você pode se machucar. Vamos para aquela, que aquela é melhor? O que você vai dizer para essa pessoa? Sabendo que eu falei para você que o seu sonho está no topo da montanha. Você vai olhar para ela e vai falar assim: não, mas o meu sonho não está naquela. O meu sonho está nessa aqui. Eu vou continuar a minha caminhada. Então, você não se permite parar ou desviar o seu caminho porque você tem a plena convicção e a certeza de que lá em cima, mesmo que você passe por situações de dores, de situação de perigo ou situações em que você tem que se superar, vai ter a sua recompensa, que é o seu sonho que está lá. Só que parece algo assim, falar assim, nossa, mas é algo muito ilógico você falar que alguém ofereceu um outro caminho ou pediu para que você não continuasse escalando. Claro que eu não vou parar, meu sonho está lá em cima, eu vou continuar escalando. Só que é exatamente isso que a gente faz. Muitas vezes na nossa vida real aqui fora. Eu tenho algo para dizer em relação a isso. Eu sempre tive a escola dos meus sonhos para trabalhar. Eu acho que não posso falar nome aqui, né? Falei, Não, uau! por mim pode. Não, eu vou falar porque eu super elogio, eu acho maravilhosa. O WR. Falo assim, minha filha estuda lá, inclusive. Aí... Olha a coincidência. Gente, que escola, que incrível. Porque as pessoas estão lá, estão focadas no futuro e querendo fazer o seu melhor. É lá que eu quero estar. E aí, quando eu cheguei, que eu falei assim, tinha aí meus 10 alunos particulares, estava bem, estava legal. E aí me procuraram. Não sei da onde, que eu não enviei currículo. Não sei da onde. Lohane, vem fazer um teste, uma entrevista. Gente, eu lembro que eu gelei tanto, eu conversei tanto com meu marido, falei assim... E eu entrei em crise. Imagino. Porque, cara, a gente tem que entender também que os nossos sonhos mudam. Muda. E naquele momento mudou, mas você tem que saber que é seu sonho, você vai fazer de tudo. E ele não muda de uma hora para outra também. Porque eu tinha passado ali na minha construção a vida inteira, da minha formação, é lá que eu quero estar. Mas quando eu vi que dar aula em uma escola não era o que eu queria, e hoje, se eu for, eu vou pra, assim, mostrar pros meninos o que eles podem, o que o inglês pode fazer na vida, porque, assim, dá pra gente inovar. Eu estagiei numa escola pública. Dá pra gente, o professor, comprar uma cartolina, fazer cartinhas e vamos sentar no chão aqui, vamos fazer uma conversação, mas que a gente vai pro mais fácil. Dinâmica, né? A gente vai pro mais fácil. Tudo que eu via no meu estágio era quadro, giz, caderno. Quadro, giz, caderno. Então, a gente consegue fazer a diferença no meio, nas 5, 10 pessoas que estão ali, com o que eu tenho ali de ferramenta. Então, voltando. Recebi essa proposta, entrei em crise, procurei saber melhor como que era. E aí, eu sei que na época eles ainda estavam no online, e aí gostaram tanto que parece que um professor não pôde ir. Falei assim, não, vem cobrir, a gente paga X pra cobrir. Aí eu me imaginei, porque a gente não planeja a nossa vida em 5, 10 anos, né? A gente planeja anual, pelo menos eu falo professor. Ai, tá seguro esse ano? Legal. Ano que vem vai fazer isso, mas a gente não sabe. Então eu me imaginei com tudo que eu queria, eu sendo mãe. Pra mim, tempo é muito valioso. Hoje eu quero ter liberdade financeira pra ter tempo de estar com as pessoas que eu amo, fazendo o que eu amo. De viver a vida, a natureza e tudo, enfim. Que é o seu conceito de sucesso. O meu conceito de sucesso é esse. Porque eu imagino, se eu quero ter uma criança, eu quero estar lá, meio período lá, brincando de bolo no chão, com ela fazendo bolo. Estar com essa pessoa. E aí eu quase fui. Quase fui. Porque, nossa, é isso, né? A gente trabalha a dificuldade que a gente tem de empreender, às vezes. Sim. Porque eu falei assim, nossa, eu fiz faculdade, agora tô largando tudo pra trás, tô recomeçando? Como assim? Porque eu acho que eu nem ia empreender com aulas particulares. Depois que eu vi o que eu poderia fazer através disso. Mas aí eu decidi ir. Que bom que eu decidi não ir. Porque hoje os professores que estão comigo também estão desfrutando disso. Lohane, eles amam o feedback do aluno. Falam, professor, eu realmente estou aprendendo. Eu tava com o professor viajando pra França, dando aula, trabalhando. Tô viajando, mas eu tô aqui trabalhando. Mas é exatamente isso que você colocou, assim, como esse exemplo que eu dei aqui. O que fez com que você não parasse em toda a sua trajetória? Porque você tinha a plena convicção e um desejo ardente no seu coração de realizar um sonho.
e você sabia e tinha a certeza de que ele estava ao final da sua caminhada. Então, você não trocou isso por nada. Você não se deixou parar ou não se deixou não deixou desistir justamente por conta dessa convicção. E o que nos falta muitas vezes é essa convicção. Porque hoje está muito simples eu virar e falar assim: é um sonho. Mas será que é mesmo? Porque sonho, ele é acompanhado de um desejo ardente a ponto de que você não consegue se imaginar em outra situação. Isso. É até parecido com o conceito de fé, né? Que fé é a convicção, né, das coisas que não existem como se elas fossem. Sonho é exatamente a mesma coisa. Então, muitas vezes a pessoa, na verdade, ela não tem um sonho, ela tem uma vontade. E aí existe uma diferença muito grande entre sonho e vontade. Por que que você não se deixou levar pelo convite do WR? Por conta do seu sonho, do seu desejo ardente. Uma pessoa que viajou para fora, passou pelo que você passou, lutou pelo que você lutou, construindo o que você está construindo, não deixaria isso aqui a troco, mesmo que isso aqui lhe parecesse muito, muito bom. Mas você tem um trajeto que você definiu em direção ao seu sonho. E fazer essa curva não fazia parte desse caminho. Só que muitas vezes as pessoas fazem exatamente isso que eu falei. Elas têm um sonho. Elas querem ir em direção a esse sonho. Porém, na primeira situação, ou seja, de uma crítica, ou seja, de um problema, ou da falta de apoio. Ah, minha família não me apoia. Eu não tenho apoio. Fulano não acredita em mim. As coisas não são fáceis para mim. E aí ela começa a criar um certo vitimismo até então, colocar culpa em 1000 situações externas que fazem com que ela não alcance o objetivo traçado. Então, eu coloco, isso depende muito do que é realmente uma prioridade para você. Se o seu sonho, você definiu ele como prioridade para você. Você mesmo falou para mim aqui no início do podcast, eu não tinha plano B. Talvez se você tivesse plano B, você estava lá no WR agora. Ah, vou aqui, aí eu consigo remanejar. Porque tem isso também. Vou trabalhar meio período aqui e meio período ali. Gente, não tem como estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Você pode até estar, mas eu acredito que você consegue dar melhor 100% de si estando ali. Então, foi isso que eu pensei. Eu quase me enganei. Eu falei assim, vou ficar meio período. Eu falei assim, não vai dar certo. Porque eu vou querer me doar. E aí, algum deles vai ficar em falta. Os nossos sonhos não são negociáveis. E digo mais, a gente vai ser taxado, né, pelas pessoas que não acreditam na gente, que acham estranho, por loucos, mas lembrando vocês que na história do nosso mundo, né, os loucos com resultados são gênios. Exatamente. Isso ficou muito forte em mim. E quando a gente faz, por isso que você falou, não é a vontade, porque a vontade ela é passageira, ela te dá dúvidas, ela te deixa com dúvidas. Quando a gente tem convicção, você não tem dúvida. Você fica chateada, você fica triste, você fica cansada, exausta. Mas amanhã é um novo dia, eu tô fazendo o que eu amo. E quando você tem esse carinho, esse amor consigo mesmo, você não se permite mais fazer o que não é da sua vontade. Senão, gente, não existiriam pessoas ricas com depressão. Dinheiro compra até, mas não é tudo, não tem. Então, antes eu fazer o que eu posso fazer agora, dentro do que eu consigo, para daqui a alguns anos estar onde eu quero ser feliz com isso, do que eu estar no estável, mas apenas sobrevivendo. Eu vejo as pessoas falam assim, segunda-feira, nossa, que horrível. Eu esperava, gente, eu tô falando isso porque eu esperava o feriado chegar pra eu ser feliz. Você imagina? Final de semana, né? Vou ser feliz sábado, do domingo, né? Que às vezes até no sábado ali ainda tem uma carga horária, vou ser feliz só no domingo. Imagina o tanto de tempo que a gente vive pra ser feliz só nesses dias. E o ser feliz, ele é muito relativo, né? O ser feliz, na verdade, ele vai pra cada um, mas os detalhes ali, tô com saúde, faço o que eu gosto, né? E eu falo que, assim, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi parar de viver no automático. Por que viver no automático? É justamente isso. Quando eu trabalhava na CLT, eu me sentia muito no banco do passageiro. Era como se eu entrasse num carro para onde que eu nem sei onde era,
Mas eu sentava ali, porque não era eu que estava pilotando mesmo, ou seja, eu nem prestava atenção no caminho. Já viu quando a gente está no banco do passageiro, você não presta atenção no caminho, porque não é você que está dirigindo. A gente meio que entra numa situação de conforto, uma zona de conforto. Então, eu sentava ali, na minha vida, no banco do passageiro, e deixava, como se diz, dentro de uma rotina, aquilo me levar. Sem muita expectativa, mas, de certa forma, era o que estava estável. Só que isso foi me gerando uma frustração muito grande. Porque eu tinha dentro de mim uma inquietude, um desejo, algo que ficava latejando, tipo, eu sou só isso? Será que isso aqui é o meu máximo? Será que a Natália nasceu foi para isso? Eu me perguntava isso o tempo todo. Qual que era o meu propósito aqui nesse mundo? Como seria quando eu tivesse com 60, 70 anos, que eu olhasse para minha vida e falasse e visse tudo que eu vivi? Qual que seria a minha sensação? Seria a sensação do e se? E se eu tivesse tido coragem de sair dessa zona de conforto e ousar fazer o que realmente me preenchia? Ou será que realmente eu teria uma sensação de realização? Então, quando eu comecei a me fazer essas perguntas, eu falei assim, não, eu não vou arriscar, porque eu falo que a pior coisa na vida de um ser humano é o e se. É viver sob essa ótica do e se. Chegar lá na frente, nossa, mas e se eu tivesse tido coragem? E se eu tivesse me matriculado num curso de inglês? Meu sonho era falar inglês, mas eu não tive coragem de matricular. E se eu tivesse largado aquele emprego e tivesse ousado empreender? E se eu tivesse persistido na minha empresa, como a minha empresa estaria hoje? Então, isso é uma coisa que eu não me permito mais. Então, quando eu fiz essas perguntas, eu falei assim, não, chega. Agora eu vou sentar no banco do motorista. Porque você concorda que eu estando no banco do motorista ou estando no banco do passageiro, o carro está indo para o mesmo lugar? Verdade. De todo jeito, eu sou culpada pelo resultado. Não adianta eu falar que eu não estava lá. Chegar depois aonde eu cheguei e falar assim, nossa, mas quem me trouxe aqui? Eu sou responsável tanto quanto quem estava dirigindo. Então, se eu sou responsável, então por que eu não me sento no banco do motorista? E eu mesmo tomo as minhas decisões, assumindo os meus riscos, dos meus erros, dos meus acertos. E foi exatamente isso que eu tomei, assim, como decisão para mim, sabe? Porque eu falei que isso é sentir a realização. Então, eu saí, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi sair do automático. Hoje eu não tenho mais aquela coisa de que, é segunda-feira. Nossa, até chegar sexta, que aí vai ser o dia que eu vou ter folga de novo, vai demorar. Eu tenho 5 dias para viver, que eu falo que não é nem de certa forma, você não tá nem vivendo, você tá vegetando. Olha. Passando, eu sentia que o mundo para mim era até de certa forma preto e branco. Sabe? Tava tudo no preto e no branco, porque era não tinha surpresa. Era sempre a mesma coisa, a mesma expectativa todo ano. Então eu falei, não, isso para mim não dá mais, porque chegou a um ponto de que arriscar era mais confortável para mim do que estar na posição em que eu estava. E ainda não deixa de ser uma escolha, né? Porque a Não gente tem a deixa. falsa sensação de que, estou atrás do banco, do motorista, tô aqui porque, né? Mas é uma escolha. É uma escolha. É uma escolha. E que lindo da sua parte, né? Porque eu não conheço um pouco da sua história, mas uau! Assim, pelo pouco eu já entendi. Você também saiu, e eu imagino que não deve ter sido fácil, não sei como foi. Não foi mesmo. Até porque a gente tem essa coisa, igual hoje eu faço algo, né, assim, que não é voltado para a minha profissão de formação. Embora, claro, que eu falo que a advocacia, ela tá presente em tudo na minha vida, até na minha forma de fala, no meu dia a dia. Isso é o aprendizado, ele sempre vai ser colocado em prática de alguma forma. Mas essa cobrança que a gente tem, Lohane, assim, principalmente, eu não sei os homens, mas as mulheres têm muito isso. Nossa, eu estudei muitos anos para eu ser isso e agora eu não exerço? Eu vou empreender? É isso mesmo? Mas o que as pessoas vão pensar? Mas e a minha família? Porque minha mãe sonhou tanto que eu fosse uma advogada. E agora? O que eu vou fazer com a minha carteirinha do OAB? Isso é tão assim porque eles nos amam, né? Acho que a gente chegar e conversar.
eles não vão querer um filho infeliz. Exatamente. Começar daí. Exatamente. E a gente tem um pouco essa crise mesmo de, nossa, e agora? Eu vou recomeçar. Medo do julgamento, né? E a gente não assim, existe o recomeço, mas ele não é do zero. Porque eu tenho certeza que a Natália, com a formação, teve muito a contribuir com a função que exerce hoje. Exato. É entender mais ou menos o que a gente estava falando em relação à sua empresa. O momento da virada. Isso. Teve uma construção. Eu sou extremamente grata aos anos em que eu passei dentro do mercado tradicional, ao que eu exerci ali, porque hoje ele faz parte da pessoa que eu sou. Mas chegou-se a um ponto, é claro que não foi sempre assim esse sentimento. Quando eu, por exemplo, tive a realização de ser contratada como advogada de uma organização aqui em Goiânia, eu pensei que eu tinha, eu falei, meu Deus, eu realizei um sonho. Nossa, isso aqui é uau, né? Que ótimo isso. Só que é o que você falou, assim, os nossos sonhos, eles têm que evoluir. Eles têm que vir junto do nosso crescimento. A gente tem que continuar sonhando, é uma constância. A partir do momento que você alcança, qual que é a próxima etapa? E aí chegou-se a essas perguntas. Por exemplo, eu cheguei ali, tá, e agora? O que vai ser? Vou parar por aqui? É só isso que eu vou ser na minha vida? Ou será que eu posso mais? Aí vem, como se diz, né? A bendita frase, nossa, mas você tem tanto potencial. Nunca mais essa frase vai ser a mesma para mim. Eu espero que não seja para vocês. Exatamente como você falou. Então, muitas vezes as pessoas, e até pessoas que estão ali ao seu redor, costumam falar isso para você. Nossa, você tem tanto potencial. E começar com o que tem, né? Exatamente. Começar com o que tem. A gente quer começar já com a Ferrari na mão, mas espera, não dirigir nem um Jeep, Compass ali, um outro. A gente quer sair do a pé pro Ferrari. A gente coloca muita desculpa nisso. Eu não tenho um celular, não tenho um iPhone. Ai, eu não tenho a minha sala, eu não tenho aquilo. Gente, tudo pode ser melhorado com o que você tem. Eu lembro que eu tinha o Samsung, aí eu limpava a câmera, eu fazia um fundo branco, pegava a iluminaçãozinha ali e mexia. Porque se a gente não sabe dominar essas ferramentas agora, quem dirá as outras melhores que vão vir depois do processo? É exatamente isso, é parar de dar desculpas, né? E simplesmente fazer. Começar com o que tem mesmo, entender que existe um crescimento, entender que aquilo ali é provisório, que você vai ter um crescimento, vai chegar num ponto em que você vai ter uma estrutura, que você vai ter o celular que você deseja, o carro que você deseja, mas existem etapas que a gente precisa passar dentro de uma construção. Afinal, que nasce grande é monstro, né? Aí. Adorei. E é isso. Lohane, olha, quero muito te agradecer por compartilhar, né, assim, a sua história com a gente aqui. E antes de finalizar, eu queria que você desse um recado. Agora você vai olhar para sua câmera, no fundo do olho daquela mulher que está lá na casa dela agora, onde ela estiver, e tem um sonho que está latejando no coração dela, mas muitas vezes está com medo, que é normal. O medo de arriscar, o medo de sair da zona de conforto. Qual o recado você, Lohane, tem para essa mulher? Vou dar. Você não precisa de ninguém para começar esse sonho que tá aí. Você não precisa. Faça o que você sabe, siga os seus instintos. Ninguém é melhor do que você para ditar as regras pro seu negócio. Porque com certeza ele vai vir acompanhado de experiências, de desejos, de feeling. Então não coloque nas mãos de outras pessoas algo que é seu. E nada como um dia após o outro. Siga firme, acredite em você e continue, que vai dar tudo certo. Uau, é isso! Palmas! Sensacional! Muito, muito obrigada, tá, por ter compartilhado tudo isso com a gente aqui hoje. Assim, desejo muito sucesso na sua trajetória. Espero que depois a gente possa gravar um novo podcast, uma etapa 2, para a gente falar um pouco também sobre esse crescimento, sobre a sua evolução, porque eu tenho certeza que
você vai longe, que eu tenho certeza que os seus sonhos são grandes e que você ainda será muito conhecida, não só no Brasil, mas como fora dele. Obrigada. Eu agradeço demais a oportunidade. Eu amo me espelhar em mulheres fortes. Acho que a gente tem que trazer essa cultura. Natália, parabéns por trazer essa cultura. Acho que a gente Obrigada. forte, a gente vai mais longe, mulheres se apoiando, trazendo esses ensinamentos. Você tem muito a me ensinar, eu tenho certeza que eu tenho muito a agregar. Assim como quem não é experiente. Vamos formar uma corrente. Uma corrente, gente, do bem. Tem espaço para todo mundo no mercado, sabe? A gente acha que tá saturado, mas não tá. Não está. E, com certeza, eu pretendo, assim, vou abrir franquias do Inglês Sem Fronteiras. Assim, é só o começo. Já tá anotado aí, viu, gente? Tá, já eu falei isso aqui, 2022, ó. Exatamente. No próximo podcast, nós já vamos iniciar com você nessa etapa das franquias. Obrigada, viu? Realmente foi maravilhoso passar esse momento aqui com você hoje. Imagina, foi um prazer. Bom, para quem quer acompanhar a Lohane, a gente vai deixar o arroba dela aqui, o Instagram, onde que vocês encontram ela. Tem, no caso, só o seu ou o Inglês Sem Fronteiras tem também? Tem também. Nós iremos colocar aqui, então. Eu vou pedir a produção para colocar, deixar aqui certinho para você acompanhar ela dentro do negócio, acompanhar um pouco do trabalho dela. E muito obrigada pela audiência de vocês, obrigada pela atenção. Envie esse vídeo, esse podcast para quem você acha que precisa ouvir essa história. Não deixe de curtir, compartilhe. Como a gente falou aqui, vamos formar uma corrente, né? Mulheres apoiando mulheres. Muito obrigada e até a próxima.